Oi, pessoal. Fiquei bastante incomodada porque nós fizemos a aula, né? E a gravação ela veio bastante truncada. Eu acredito que por conta da oscilação da minha internet. Então, eu só vou retomar algumas coisas aqui para quem não participou da aula ou quem ficou ainda em dúvida. Nós estamos dando prosseguimento à disciplina Tópicos Especiais em Teoria e Metodologia da História, sendo que o professor Daniel já fez a primeira parte, né? Eu estou na segunda parte dessa disciplina. E eu vou procurar dar seguimento ao que ele vem trabalhando, mas os temas são relativamente novos. Meu nome é Márcia Elisa Tete Ramos, na verdade eu sou professora de ensino de história, trabalhei com disciplinas ligadas ao ensino de história, como metodologia e prática de ensino de história, estágio supervisionado, introdução à docência, docência em história, e já faz bastante tempo que eu faço isso. Né? Eu trabalhei 19 anos na Universidade Estadual de Londrina, depois eu pedi permuta para a Universidade Estadual de Maringá, enfim, já estamos concluindo aí quase 30 anos de magistério no curso superior, né? Só no curso superior. E eu já estou para me aposentar, então eu estou meio que finalizando aí a minha carreira, vamos colocar assim, com essa disciplina aqui, com uma disciplina que eu ministro no Prof. História, né, no mestrado e doutorado profissional em ensino de história. Daqui para frente eu vou apenas tirar minhas licenças e férias que eu tenho direito, né, e daí eu vou me aposentar. Então, eu trabalho com pesquisa em ensino de história, né? E o que tem a ver com essa disciplina, né? O que tem a ver? É que hoje, no ensino de história, a gente entende que para trabalhar a construção do conhecimento histórico em sala de aula, seja no ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, nós, colocar entre aspas, nós transpomos a metodologia da história, né, para a sala de aula. Então, nós trabalhamos com fontes em sala de aula. Da mesma forma que a escrita da história depende dessa matriz, né, de procedimento, né, o uso, né, das evidências históricas, né, no ensino de história a gente pensa da mesma forma, né, que deve-se trabalhar com fontes históricas. Logicamente, né, o saber histórico escolar ele não é igual ao saber que a gente produz na academia, na universidade, né? Mas ele se aproxima muito devido a essa matriz, né? Qual seja o uso das evidências históricas para a gente tecer interpretações sobre o passado. Não recuperar o passado, que isso é impossível, mas tecer uma análise sobre o que provavelmente aconteceu, ok? Sobre a avaliação, o professor Daniel já aplicou uma avaliação com vocês, né? E nessa segunda parte, em termos de avaliação, vai ser avaliada a participação nas aulas, então a frequência, responder oralmente ou no chat, e também a participação nos Padlets, né? Essa é uma plataforma simples, né? Que daí vocês podem comentar, curtir, né? E alguns componentes das aulas, né? Algumas imagens, algumas discussões vão ser colocadas nesses Padlets, ok? Nós já colocamos lá no Classroom o programa, né? O cronograma também. Eu espero que vocês olhem lá.
que nós vamos começar falando das imagens da cidade. A questão, por que a gente escolhe a cidade? Porque a cidade é um marco da modernidade, vou colocar assim. E toda cidade possui suas imagens, né? Toda cidade conta uma história. Então nós vamos perceber aí Maringá, Londrina, Nova Esperança, outras cidades contam uma história através das suas imagens. Né? A princípio parece que o tema não tem nada a ver com o que o professor Daniel estava explorando, mas tem tudo a ver sim. Eu acredito que ao final nós vamos ter aí uma conexão. Tá? A cidade também, porque implica na modernidade, ela implica também numa forma de considerar o tempo, né? Um regime de temporalidade, certo? Um regime de historicidade. E daí nós vamos discutir isso também através dos textos ali. Não são muitos, não coloquei muitos textos, para fazer essa conexão de imagens da cidade, que história que essa cidade conta e qual a temporalidade vivida nessa cidade. Como complemento, nós temos uma discussão também sobre uma tribo urbana, no Steampunks, que vivem com uma nostalgia de um passado que nunca existiu e criam imagens, né, distópicas, ou como nos diz Bauman, baseados numa retrotopia, certo? Sobre o passado, uma imagem de passado, do que ele deveria ter sido, uma saudade de algo que nunca houve. E uma noção, né? Isso traz uma noção de temporalidade, e esse grupo faz parte mesmo da cidade. Ele não teria sentido se fosse em outro lugar, né? Quando eu falo da cidade, não é só o espaço cidade, né? Mas a ideia de cidade, a ideia de modernidade, né? Um determinado modo de pensar a realidade, um determinado modo de pensar o tempo, de sentir, de se apropriar do que seria esse tempo, do que seria a história, tanto do presente como do passado e como do futuro. Ok? E dando assim continuidade ao que a gente já falou antes, eu espero que ao final da disciplina tudo isso faça sentido. Né? Agora parece desconexo, mas com a leitura dos textos, com o tempo vocês, eu espero, né, vão dar significado a esse movimento de começar falando da cidade, das imagens da cidade, a questão da temporalidade e terminar ali com um texto que vai trabalhar esses dois conceitos e ter como exemplo os 22 arcanos do tarô, né, que representam 22 arquétipos, né, que aparecem na literatura, na música, na cidade, nas imagens da cidade, aparecem nos livros didáticos, né? Então, são figuras, são imagens que têm muito a ver com uma construção coletiva de muito tempo, né? Que vem persistindo, vem permanecendo aí nas formas da gente fazer, produzir essa imagem de realidades, de personagens. Né? Então, eu acredito que vai ser bem interessante a gente fazer isso e espero que vocês gostem. E lá no Classroom eu já coloquei o texto da próxima aula, certo? Vai começar ali com a questão da cidade, como eu falei para vocês. Eu coloquei uma tabela de problematização de fontes, porque é uma tabela assim básica. Então, para quem vai ensinar história, professor de história, ou para quem vai fazer uma iniciação científica, ou pensa em fazer pesquisa, fazer mestrado, especialização, enfim, ela serve também, desde que você adapte a natureza da sua fonte histórica que você vai trabalhar. Né? Ali tem o básico mesmo,
São 5 passos. A gente vem priorizando, o Daniel fez isso também, priorizando o quinto passo, que é a questão do simbolismo, que é o mais importante e o mais difícil de fazer, né? O primeiro passo é simples, né? É saber o autor, quando foi feita a fonte, enfim. São perguntas, são problematizações fáceis, até fáceis de responder. Uma breve pesquisa na internet responde, né? Mas o quinto passo que a gente está priorizando aqui, que é o simbolismo, né? Eu acredito que seja o mais difícil, né? Nós priorizamos aqui a imagem, mas o simbolismo pode ser visto também em outras fontes, em fontes com outra natureza, ok? Em filmes, em fotos, em música, em literatura. Então, ali está a tabela de problematização de fontes. E a gente tem o nosso primeiro Padlet lá também. Eu propus uma imagem, né, do Pedro Américo, né, sobre Tiradentes, e eu espero que vocês consigam ir respondendo lá. Pode colocar, fazer pesquisa na internet e colocar ali, escrever sua análise, suas informações, as informações que vocês acharam, né? É um princípio mesmo, né? De análise, né? É uma proposta, e nos próximos padrões a gente vai colocando mais propostas, né? Para a gente exercitar, né, a metodologia da história, né? A forma que a gente problematiza uma fonte. Né? Ali também eu já introduzi de leve, né, algumas cartas de tarô que são muito similares, né, à produção artística do Pedro Américo, nesse quadro, né? E coloquei também outros quadros que parecem muito com esse arquétipo, né? E também um site, um blog de ensino de história que vai propor ali uma análise do mesmo quadro, né? Então, essa é a nossa primeira atividade, nós vamos ali respondendo, né? Vou também depois inserir a minha escrita também, mas eu quero que vocês façam isso e que estejam à vontade de escrever o que vocês querem, o que vocês pensam, ok? E assim por diante, né? Esse é o nossa primeira atividade, mas a gente vai fazendo outras, lembrando que no dia 2 de julho, né, não é que a gente não tem aula, a gente continua com esse tipo de atividade. Eu estou em evento, né, na Universidade Federal do Paraná, e eu faço parte de uma mesa, tenho que ir, né, presencialmente. Então, nesse dia, a gente deixa para atividade mesmo, sem ter a aula remota, né? Espero, então, que vocês estejam presentes de forma pontual na próxima aula. Um abraço a todos.